A gente está falando de drones não autorizados sendo detectados e até derrubados sobre a Polônia. A Estônia disse que caças russos entraram em seu espaço aéreo e ficaram por lá 12 minutos. Aí a lista continua, né? Dinamarca, Lituânia, Finlândia, todos estão reportando drones misteriosos perto de aeroportos e até de bases militares importantes. A Rússia nega tudo, diz que os drones da Polônia foram desviados, mas por inteligência ucraniana, e que não houve violação da Estônia. Mas as autoridades europeias não estão comprando essa história. Para eles, isso tudo tem cara de provocação deliberada, um jeito de testar o tempo de reação e a unidade da OTAN. Será que a Rússia está falando sério ou está só cutucando a onça para ver o que acontece? O que vocês acham? Escreve aí. Mas Lavrov não parou por aí, tá? Ele aproveitou o palco das Nações Unidas para expandir a visão de mundo da Rússia. Ele disse que a OTAN não está mais só na Europa, mas que já penetrou no Oceano Pacífico e no Mar da China Meridional, ameaçando não só a China e a Rússia, mas todo o mundo da região. Segundo ele, a OTAN está tentando criar um anel militar em torno de toda a Eurásia. E aí, gente, vocês concordam com ele? Bom, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, vamos dar um pulinho em Gaza para falar de alguém que foi atingido essa semana lá, mas que não estava armado com fuzil ou pistola, mas com uma câmera, que numa guerra pode ter um poder muito grande, né? O nome dele era Hussam al-Masri, um cinegrafista de 49 anos da agência de notícias Reuters e foi morto nessa segunda-feira por fogo israelense enquanto fazia o que ele fazia todos os dias, uma transmissão de vídeo ao vivo do hospital Nasser. Ele estava mostrando ao mundo, gente, o que acontecia em Canhunes. E a história dele, de alguma forma, é a história de Gaza. Ele mesmo vivia numa barraca com a família depois de ter a casa destruída e lutava para encontrar comida. O corpo dele foi encontrado ao lado de sua câmera. E o mais trágico é que, minutos depois da primeira explosão que matou ele, uma segunda explosão no mesmo lugar matou mais 19 pessoas, incluindo equipes de resgate e outros 4 jornalistas. O exército israelense disse a Reuters que os jornalistas não eram o alvo do ataque. Netanyahu lamentou, e chamou de um trágico acidente. Mas para o Comitê para a Proteção dos Jornalistas a conta é alta. Eles dizem que 189 jornalistas palestinos já foram mortos por Israel durante essa guerra e pedem que os responsáveis não fiquem impunes. Ou seja, é muito acidente trágico, né? A história pessoal de Hussam é de cortar o coração, gente. A esposa dele tem câncer e ele estava tentando tirá-la de Gaza para tratamento. Ele deixa 4 filhos. O irmão dele disse uma frase que eu acho que resume um pouquinho a história. A câmera está gravando, seja a favor ou contra nós. A câmera registrou se havia atiradores palestinos ou forças de ocupação israelenses. Ele só queria entregar a verdade. E ele escolheu o hospital como base porque acreditava ser o lugar mais seguro. Uma ironia terrível. Saindo de Gaza, gente, vamos agora para o Irã. E as Nações Unidas, por pressão de potências europeias como Reino Unido, França e Alemanha, decidiram reinstalar um pacote de sanções pesadíssimas contra o programa nuclear iraniano. Basicamente, o acordo de 2015, que tinha sido feito para impedir que o Irã desenvolvesse uma bomba nuclear, foi para o espaço. A justificativa dos europeus é que o Irã violou os termos do acordo, Israel, claro, comemorou a decisão, chamando de um grande desenvolvimento e dizendo que o objetivo é claro, impedir um Irã com armas nucleares. O Irã avisou que vai ter uma resposta dura e já chamou seus embaixadores na Grã-Bretanha, França e Alemanha de volta para casa para consultas. Agora, quem está batendo o pé contra essa decisão é a Rússia, Sergei Lavrov disse que a volta das sanções é ilegal e não pode ser implementada. Ele está acusando o Ocidente de querer manter a hegemonia na marra. Agora, gente, qual o impacto disso real, hein? Bom, a economia do Irã, que já sofria com sanções americanas, sentiu o golpe na hora, A moeda deles atingiu uma nova baixa recorde. E as sanções são bem abrangentes. Embargo de armas, proibição de enriquecimento de urânio, congelamento de bens e restrições de viagem para dezenas de pessoas. Moral da história, enquanto a diplomacia ainda tenta manter uma porta aberta, com os Estados Unidos e a Europa dizendo que negociar ainda é uma opção, a pressão sobre Teherã aumentou bastante. Isso, na verdade, acaba jogando mais lenha na fogueira de um Oriente Médio que já está em chamas, E cria um novo e perigoso foco de instabilidade global bem no momento em que as atenções estavam voltadas para a Ucrânia. A questão é saber até que ponto as promessas iranianas de não desenvolver armas nucleares é verdadeira, ou ele já conseguiu enriquecer o urânio em níveis suficientes enquanto o tempo passa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like.
E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. Aí um excelente domingo também.